Sim. 1999, o ano em que Ameaça Fantasma e The Matrix chegavam aos cinemas, e também foi inventado o aplicativo, que na época era o software que mudou o mundo, chamado Napster. E o Sr. Lars Ulrich, odiado por uma multidão de pessoas, comprou a briga contra esse aplicativo, que mudou o jeito com que a gente consome música. É impressionante assim o quanto o mundo mudou a partir daquele momento. O Lars estava certo? Sim, hoje eu acho que a gente pode ver que ele estava certo. O jeito que ele abordou a sua desconfiança é que deu errado. Porque na época o que a gente tinha? Qual era a nossa percepção? Que um milionário estava querendo mais dinheiro. E a gente não tinha ideia em 1999 como a indústria da música funcionava. E aí hoje que a gente tem um Spotify que paga ultramilésimos de centavo para qualquer banda iniciante, a gente vê que as bandas não estão conseguindo sobreviver com o dinheiro do streaming. Então a música perdeu o valor, Mas vamos voltar lá para 1999, Lars Ulrich, Ele botou lá um processo com páginas e páginas com os nomes das pessoas que estavam baixando as músicas do Metallica de forma ilegal. E também, esse é um outro ponto, assim, é o ataque, o jeito que ele fez isso. Eu não acho que ele estava errado, mas o jeito que ele fez isso estava errado. Ele atacou as pessoas que estavam fazendo isso. Porque eles acharam, o Lars, as gravadoras, os produtores, eles achavam que eles iam conseguir destruir essas pessoas. Só que o MP3, principalmente ali no final dos anos 90, em que a internet já estava começando a tomar força, o MP3 estava se dissipando de uma forma tão grande que eles não conseguiram prever que podia ser parado. Eles nunca lidaram com uma força tão grande que vinha de um arquivo tão pequeno. E eu acho que isso aí abalou a indústria da música de uma forma que até hoje ela não se recuperou. E o pior de tudo é que não só a indústria da música não está se recuperando, como o cinema está indo por água abaixo, os games estão indo por água abaixo, os quadrinhos estão indo por água abaixo, porque as pessoas não têm mais interesse no valor que contém nessas produções artísticas. E a arte decair também é um sinal de uma cultura decadente. Mas o vídeo de hoje é para falar de Lars Ulrich e MP3. Então eu anotei algumas coisas aqui, um roteirinho para a gente fazer. E eu acho que a gente pode voltar lá para 1999. E sim, o Lars é um arrogante, é um chato. O cara foi um pioneiro ali do metal. O Metallica é uma banda muito importante para o cenário musical, mas ao mesmo tempo ele como pessoa é insuportável. E ele não deveria ter sido o porta-voz dessa mudança. Então acho que isso aí também acabou botando ele como garoto propaganda das gravadoras. Ele era um músico que não estava a favor do consumidor. Ele era um músico que não estava a favor do fã. Ele era um músico que estava a favor das gravadoras. E eu lembro que na época as pessoas falavam que esse milionário aí, ele quer botar mais um banheiro, quer botar mais uma jacuzzi na sua mansão, quer fazer uma piscina do lado da piscina, quer fazer um banheiro de ouro, Então tinha todas essas piadinhas, Na época os memes, os memes não existiam ainda. Mas já se fazia esse tipo de piadinha assim, O que esse milionário, Ele quer botar diamante no banheiro dele para poder fazer suas necessidades brilhando, Então tinha todas essas piadas que a gente fazia, Porque a gente não tinha noção do que acontecia nos bastidores. E a internet moderna nos trouxe também essa ideia de que quem ficou milionário naquela época ficou, e depois daquele momento até hoje não fica mais. A não ser que tu seja um nome muito gigante, Que a gente já vai entrar nisso também, o protecionismo das gravadoras quanto aos artistas, Então são alguns pequenos seletos, tipo umas Taylor Swift da vida, que ganham milhões e milhões, enquanto os outros aí não ganham mais nada, Então a distribuição do jeito de ganhar renda como músico também mudou. E tudo começou em 1999 com Lars Ulrich, Claro que não foi o Lars Ulrich, Foram os caras que inventaram o MP3, o Winamp, Então as formas, A internet foi o meio pelo qual essas formas foram também divulgadas, Então tudo acabou encaixando, É aquela tempestade perfeita que todos os elementos se encaixam para que as coisas aconteçam, Então o MP3 foi inventado num momento em que tu precisava comprimir o arquivo para ser enviado, Enviar um disco em média em 1999, um disco completo, um CD com a música descomprimida, ela tinha 70 mega. 70 mega hoje não é nada. Mas naquela época, enviar um CD inteiro para uma pessoa pela internet era muito desgastante, Os dados não compartilhavam, não eram compatíveis, não comportavam o envio de um disco inteiro pela internet. O MP3 de 1,5 MB, 2, fez com que as pessoas conseguissem enviar discos e discos inteiros, Não, acho que um disco inteiro tinha até mais, Um disco descomprimido devia ter uns 300, 400 mega. Mas enfim, o tamanho não importa. O que importa é que a mídia MP3 tornou possível o envio de dados.
E aí, quando uma pessoa começou a fazer, várias outras começaram. E aí a gente tem esse ciclo que se deu, que era o pensamento que ocorreu na época de muitas pessoas, que era: esses caras são milionários, se eu baixar um MP3 não vai acontecer nada, porque eu baixar um MP3 não vai afetar eles, que já têm muito dinheiro. Só que o mundo inteiro pensou assim. E aí o que aconteceu? As lojas de disco fecharam. O lugar que prensava disco fechou. As gravadoras já começaram a não investir mais em prensagem de discos, né? Então, agora está retomando a volta do vinil, a volta do... né? Eu vi um papinho de algumas pessoas voltarem a colecionar CDs, né? Mas o vinil voltou numa força muito maior, né? Tem bandas que lançam hoje em dia as músicas em cassete, né? Então, a gente não tem mais nem aparelhos, mas as pessoas estão lançando coisas em formatos antigos, né? Porque eu acho que é muito mais para capturar uma onda de nostalgia do que qualquer outra coisa. Mas eu vejo que essa mentalidade do indivíduo, que, né, eu acho que o indivíduo tem todo o poder e o indivíduo pode mudar a sociedade, e esse é um exemplo que mostra isso. Muitas pessoas pensaram: eu só baixar o MP3 não vai acontecer nada com esses milionários. Bom, tantas pessoas pensaram isso que aconteceu. Eu anotei aqui um ciclo para a gente conversar, né? A pessoa baixa o MP3, não compra mais disco. As bandas não ganham mais dinheiro, né? Ou melhor, a gravadora não ganha o dinheiro e não repassa para a banda, né? Então, para uma banda ser milionária, a gravadora era bilionária. Era esse que era o sistema, era assim que acontecia, né? Então, sem grana, não tem mais banda, né? Se ninguém vê futuro na música, ninguém mais quer ser músico. Se ninguém quer ser músico, não tem mais boa banda surgindo. E se não tem mais boas bandas surgindo e fazendo discos, ninguém mais quer botar dinheiro nos discos. Mas como a gente tem a mentalidade de baixar o disco, se alguma banda lançar um disco bom hoje, a gente baixa. Então o único jeito de recompensar essa banda pelo trabalho é indo no show ao vivo. Mas como não tem mais investimento em bandas pequenas, não tem muitos lugares pequenos para as bandas pequenas poderem tocar, ganhar experiência e virar uma banda média e uma banda grande. Não tem uma progressão no jeito em que as bandas ganham experiência, né? Pega aqui uma banda que eu falo muito no canal, os Chili Peppers. Eles lançaram 3 discos até eles ganharem a identidade que a gente conhece como Chili Peppers. Então, uma banda hoje em dia, ela não tem mais esse investimento de uma gravadora. O Kiss foi isso aí também. Eles lançaram 3 discos antes do Alive, eu acho. 2 ou 3, se eu não me engano. Antes do Alive 1, que foi o disco que estourou a banda para o mundo. As gravadoras investiam dinheiro no descobrimento e no desenvolvimento de uma banda. Sem dinheiro, a gente não tem mais esse processo. Então, como está tudo disponível, isso aqui também é muito importante. A gente dava música de presente para as pessoas. Quem tem a minha idade aí, regula comigo, né? Nasceu nos anos 80, cresceu nos anos 90. Lojas de disco. Chegava o aniversário de uma pessoa, tu comprava um CD para ela. E a pessoa ficava feliz em ganhar um CD. Se alguém te der hoje em dia um CD, tu vai dizer: o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho nem onde escutar isso aqui. Então a música não tem mais o valor de ser presenteado. Olha como mudou as coisas, né? 20 anos para cá. Mudou muito o jeito como a gente enxerga o valor da música. E aí hoje, com a internet cada vez mais rápida e as pessoas tendo acesso a discografias inteiras das bandas, a pessoa, né, tem aquela síndrome, né, o FOMO, né, o Fear of Missing Out. A pessoa descobre uma banda, baixa a discografia inteira, ou hoje em dia as pessoas nem baixam mais, né? Tem tudo disponível no Spotify, tu escuta 1 ou 2 músicas, geralmente as mais importantes, os singles ali, e tu acaba não descobrindo o prazer que é ir entrar nos álbuns, né? Descobrir aquilo que a banda fez como single, mas também as outras músicas que faziam parte da identidade do artista. Então todo esse descobrimento de viajar com a banda num disco, ou escutar o mesmo disco várias vezes para conseguir entender, pegar detalhes de produção, detalhes de letra, afinação, coisas que a banda queria que o ouvinte descobrisse, né? Fizesse essa descoberta, essa jornada musical, elas não existem mais. Porque hoje em dia a ideia é vender o mais rápido possível, né? E como já me disseram há muitos anos atrás, e eu não conseguia acreditar na época que isso pudesse ser verdade, mas hoje eu confio e confirmo, né? Infelizmente, né? Eu não quero acreditar que seja verdade, mas infelizmente é. A música, ela é um cartão de visita para levar a pessoa para o show. A música não é mais o prato principal. A música é o aperitivo. E isso, para mim, como amante de música, como alguém que ainda ama escutar discos, é uma perda tremenda, porque a gente deixa de investir nos artistas, né? E eu acho que uma coisa que a gente perdeu muito com o advento da internet moderna é que a gente ficou muito cínico. A gente acha que sabe tudo. A gente acha que já viu tudo. Então a gente não se permite ser fã de alguém. A gente não se permite se botar numa posição em que a gente só admire aquilo que o outro está fazendo. A gente não consegue mais admitir que existe alguém que tem algo superior a nós. E eu acho que esse processo de humildade, que é poder curtir o disco de uma banda de uma forma passiva,
de tu simplesmente receber aquilo que a banda está te oferecendo, a gente está perdendo isso. E eu acho que a gente perde muito como ouvintes e como pessoas, não poder se botar em situações de... E eu acredito mesmo, eu vou usar essa palavra porque são situações de humildade, se enxergar menor. Eu não sou tão bom na guitarra quanto o Adrian Smith, do Iron Maiden. Eu não sou tão bom na guitarra quanto o Angus Young. Então, quando eu escuto essas pessoas tocarem, eu me ponho na posição de ouvinte, na posição daquele que recebe o talento do outro. E essa dinâmica, ela é muito importante. E às vezes o talento do outro é tão grande e ele nos impacta de uma forma tão verdadeira que nos inspira a querer criar também. Mas para poder ter esse processo, primeiro a gente tem que se botar na posição de ouvinte. E eu acho que a gente está perdendo isso, né? Talvez seja o grande mal da humanidade hoje em dia, né? As pessoas não escutam. E às vezes nem elas mesmas, né? Porque um dos grandes maus recentes e modernos são as pessoas que não sabem o que querem. Então a gente tem um monte de pessoa que consome tudo, mas não sabe nada. E não sabe nada sobre si mesmo. Eu acho que isso é uma grande perda. Os Chili Peppers são um bom exemplo desse processo que acontecia com as gravadoras, porque antigamente as gravadoras tinham um orçamento que era para os artistas principais. Um Michael Jackson, um Taylor Swift ou esses grandes artistas que geravam muita receita. O que acontecia é que as gravadoras tinham ali repartições menores que eram de pessoas que buscavam apostas. Então, como eles sabiam que tinha muito dinheiro entrando, garantido de artistas muito grandes, eles podiam dedicar uma parte do orçamento, por menor que fosse, né, para descobrir bandas como Green Day, como Chili Peppers, como o No Doubt, que eu já vou falar sobre eles também. Então, a gente tinha essa capacidade de poder investir em artistas menores, artistas irreverentes, artistas que não se encaixavam em gêneros e estilos musicais conhecidos, porque essas apostas às vezes podiam dar certo. Né? O Nirvana foi descoberto no underground, o Green Day foi descoberto no underground. Se tinha orçamento para ir assistir bandas tocar em bares pequenos. E aí essas bandas podiam ser grandes apostas e virarem grandes nomes, que eles também geravam mais dinheiro para a gravadora e também aumentavam o orçamento da descoberta de novos artistas menores, como eles também propiciavam bares, propiciavam shows, propiciavam turnês, porque cada cidade, cada local... Existia uma indústria em volta da banda para ser descoberta. Hoje em dia nós temos a indústria das bandas de médio a grande porte, mas a banda a ser descoberta ela está sendo feita na internet. Ela não está mais sendo feita em bares, ela não está mais sendo feita ao vivo. E para a banda ganhar uma experiência real, uma experiência poderosa, uma experiência de crescimento, ela precisa tocar ao vivo. Mas a gente não se permite mais se pôr na posição de fã. Então a gente não vai assistir uma banda menor tocar ao vivo. Para nós é uma inconveniência ter aquele amigo músico que nos convida para um show no sábado de noite. E eu acho que isso aí faz com que esse amigo músico não evolua e também faz com que a gente não tenha aquele artista no qual a gente investe, no qual a gente quer comprar o disco, quer comprar o pôster, quer ir no show. Né? Para a banda chegar ao estádio, ela começou no boteco. E a gente não tem mais esse processo. Eu falei no No Doubt, né? O No Doubt era uma banda ali que nos anos 90 fazia muito sucesso enquanto era uma banda. Tragic Kingdom é um disco que eu recomendo demais. Ele é os Chili Peppers com um vocal feminino. Claro, também é da Califórnia, né? Então ali tem algo na água da Califórnia, principalmente nos anos 80 e 90, que criou muitas coisas muito legais. Mas o que a gente tem ali era o quê? Era uma banda extremamente irreverente, com uma qualidade muito boa. E aí eles sofreram exatamente o período pré-pirataria e pós-pirataria. Pré-anos 2000, o No Doubt lançava o disco, que é o Tragic Kingdom, né? E tinha um disco antes também. E tinha um depois, né? Return to Satan. Mas, Return to Saturn. Mas o que aconteceu? Pós-anos 2000, com a inundação de pessoas baixando músicas e não comprando discos, o que as gravadoras fizeram? Corta a banda irreverente e aposta na Gwen Stefani como uma artista solo. Então ela, ao invés de usar todo o seu poder e toda a sua irreverência de frontwoman de uma banda muito diferenciada, eles botaram ela como a artista enlatada, pop, sozinha, que canta músicas para fazerem sucesso no horário nobre da MTV. Né? Que nem existe mais também. Então a gente também perdeu o canal musical. Né? As pessoas assistiam um canal em que a música era o conteúdo principal. Olha a importância que a música tinha e que ela não tem mais hoje em dia. Como eu falei antes, assim, né, o Lars foi o porta-voz desse movimento e ele não era um bom porta-voz. Ele não era a figura certa. Né? É claro que as pessoas não sabiam como lidar com isso e as gravadoras, como tinham muito poder e ganhavam muito dinheiro, a primeira coisa que veio à cabeça deles foi o ataque. Atacar, destruir, esmagar, né? Eu lembro que tinha uma mulher nos Estados Unidos que foi multada em $400 mil por ter baixado 2, 3 músicas, né? Então, óbvio que ela não tinha como pagar, né? Eles queriam justamente sacrificar as pessoas em nome do download legal para ter exemplos, né? Então, foi um jeito
horrível de lidar com essa situação. E aí, lá nos anos 2000, quando a Apple tinha o iTunes e estava vendendo músicas a $1, já era tarde demais, né? Era um band-aid para um furo de uma represa. Então já não tinha mais como estancar, né, o sangramento dessa indústria que não se recuperou até hoje, né? Eu acho que faz poucos anos que a indústria da música começou a gerar lucro. Depois de tudo o que aconteceu lá em 1999. E a indústria começou a gerar lucro justamente pela venda de mídia física. Então foi uma coisa, né, é um fenômeno que ainda tem que ser estudado e ainda tem muito diálogo. Então eu sempre espero que as pessoas possam conversar aí embaixo nos comentários. Mas eu acho que o jeito de suprimir e reprimir as pessoas no download do MP3, quando na verdade a ideia era genuína, o instinto era genuíno. Eu quero escutar as músicas que eu amo. E eu acho que as gravadoras entraram em conflito justamente por não, tu não tem esse direito, né? Isso é nosso, isso não é teu. E na verdade a conexão que a pessoa faz com a música é a conexão própria. Quando eu compro um disco, ele é o meu disco. Ele pode ter sido feito pelo artista que eu amo, mas ele é o meu disco, ele é a minha cópia. E eu acho que essa conexão emocional, as gravadoras perderam muito com isso nessa briga, e tendo o Lars como porta-voz foi uma jogada muito ruim, né? Claro que ele foi o boi de piranha, né? Jogaram ele também na fogueira para que se quebrasse e se desse errado. Foi ele que também tomou a grande parte da pancadaria, né? E sofreu muito, né? Então também dá para ter uma empatia com o cara, ele sofreu muito nessa luta. Mas na verdade tinha muito mais pessoas por trás disso que também queriam esmagar as pessoas, né, e acabar com os downloads, né? E a gente viu que isso aí acabou não acontecendo, né? E aí o resultado de toda essa briga, toda essa luta, foi que as pessoas começaram a baixar de birra, de raiva, né? Então assim, vocês me odeiam tanto, agora eu vou baixar mesmo, né? E hoje em dia, né, trazendo um pouquinho para o cinema isso, né, a gente está vendo que as pessoas estão tão antipáticas com a indústria de produção cinematográfica, né, por muitos acontecimentos que também já foi muito explorado em outros canais, mas o que acontece? O valor das coisas hoje é tão diminuído que as pessoas não se prestam mais nem a baixar, nem a gastar o seu tempo, nem a sua internet baixando alguma coisa, nem para ver como é que é, né? É uma apatia, né? Eu falei antipatia, mas na verdade é uma apatia. As pessoas perderam a vontade, né, até de experimentar algo de graça, né? Isso aí é um sintoma muito grande do que a gente está vivendo hoje em dia, né? E já que eu falei em cinema, eu acho que é interessante isso porque o cinema sobreviveu muito porque a gente tinha a experiência de ir ao cinema, que é diferente de tu baixar um filme em casa. Mas o cinema, ao contrário do MP3, ele tinha todos os problemas de tu tinha que baixar o filme certo, um filme era muito maior que uma música, tu tinha que ter o codec certo para poder rodar, o player tinha que ser certo, às vezes a pessoa não sabia que versão baixar, tinha que procurar a legenda. Então o baixar filmes também era muito mais complexo do que simplesmente baixar uma música e tocar. Eu acho que isso aí também fez com que as pessoas se afastassem e preferissem ainda usar os meios tradicionais de comprar um DVD ou um Blu-ray ou pagar um serviço de streaming para ter o filme ali na hora que a pessoa quer escutar e assistir, do que simplesmente fazer todo esse processo de aprendizado, né, de como entrar no mundo da pirataria, e sem as conotações também, né, legais de que tu está baixando uma coisa que é uma obra e um conteúdo criado por outra pessoa, né? Então, para encerrar o vídeo de hoje, eu acho que é interessante assim, né, esse processo todo, que um pequeno arquivo mudou uma indústria inteira. E eu acho que as pessoas, principalmente da indústria das gravadoras, subestimaram o poder do indivíduo. O poder do indivíduo é muito grande, principalmente quando ele se sente pressionado, quando ele se sente injustiçado, né? Foi apontado o dedo nos consumidores de música dizendo: vocês não prestam, vocês estão ilegais, vocês estão nos roubando, né? Sim, existe a conotação de tu estar pegando algo que não é teu, algo que foi criado por uma pessoa, né, na espera de um retorno financeiro, né? Porque a música é uma indústria, né? Então não é somente o lado criativo. Os músicos também esperam ter um retorno financeiro para poder continuar vivendo, para também poder continuar criando música, né? É um processo. Mas quando tu não entende o processo de todos os lados, tu acaba fazendo isso. Acaba ficando um contra o outro e não existe diálogo. E aí as pessoas acabam querendo que a indústria se exploda. Só que aí o Lars ainda é milionário hoje em dia, mas quem sofreu foram as bandas que estão crescendo, né? Então as pessoas hoje em dia não têm mais o sonho de ser músico porque não tem aquele retorno, né? A gente vê que os músicos lutam muito para continuar ganhando pouco, né? E às vezes a recompensa, né, talvez até numa coisa meio poética, a recompensa por fazer música é a própria música. Mas espero então que esse vídeo aí tenha iniciado uma discussão, iniciado uma conversa, melhor do que discussão, e ela pode continuar aí embaixo nos comentários. Estou aberto para opiniões diferentes da minha, vamos continuar esse assunto e eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise sobre o Lars Ulrich e a pirataria, né? Então eu vejo vocês num próximo vídeo.